só em single track. Foi mesmo. Eu andei 2h40 saindo lá de casa lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje com Hugo Prado Neto. Hugo que é multicampeão aí, né? Um cara, acho que foi o primeiro atleta de mountain bike que eu conheci na minha vida. É mesmo, esse cara anda de bicicleta. Hugo, a gente tem tem um assunto assim que eu queria começar. Você é um cara que sempre tocou em um assunto nesses, acho que, 20 anos que eu te conheço, quase isso. Tem um assunto que você sempre falou dele e você entregou ao longo desses anos, você entregou exatamente o que você prometeu desse assunto, que chama-se longevidade no esporte. Acho que é impossível falar da sua carreira sem falar de longevidade, que é um tema que você se preocupava lá muito antes de pensar em ser um atleta com 47 anos. 47? 47. Cara, disserta pra mim um pouco como que você se preocupa com a longevidade, como que você aplicou isso quando você era ainda um atleta jovem? Boa. Enquanto você estava falando, eu estava chutando aqui o que seria, e a palavra é consistência, ou seja, a mesma coisa, né, de longevidade. Longevidade é uma consistência, prolongar, otimizar a máquina humana, e isso, consequentemente, é otimizar a mente também. Eu acho que a palavra pureza, clean, vai muito de encontro com isso, e todos os aspectos da minha vida, eles foram direcionados para isso. E quando eu estava cursando a faculdade, eu desde muito cedo, nunca tive aquela vontade de, eu quero ir para as Olimpíadas, que muito atleta tem. Eu acho isso legal, claro, porque é o ápice, né? Igual o Avancini tomou uma decisão, por exemplo, com 18, 19 anos, de parar, trancar a faculdade acho que de Direito, e cursar full time profissional. E deu super certo, esse foi o caminho dele. Mas eu, desde dessa mesma idade, os meus planos eram de ver aonde eu conseguiria chegar como atleta, que eu vi que eu tinha muito potencial, porque eu trabalhava e estudava nos Estados Unidos e estava num métier ali das principais figuras do esporte de endurance do mundo, que eram os coaches mais renomados. Era a época do Lance Armstrong, então trabalhei na primeira empresa que desenvolveu o treinamento à distância, trabalhei com um coach que desenvolveu o primeiro protocolo de treino com potência. Então ali eles viam que eu tinha um potencial, mas eu nunca quis deixar a parte acadêmica de lado, e eu atrelei a parte acadêmica, a parte de ser atleta, né? Eu cursei Fisiologia do Exercício, na verdade chama Exercise and Sport Science, com ênfase em Fisiologia do Exercício, na Universidade da Flórida, e meu objetivo sempre foi de prolongar, o meu foco principal foi de prolongar a minha carreira, a minha performance o máximo possível. E uma coisa muito legal, né, a gente tá aqui, né, todo mundo aqui que tá falando tem o skin in the game. Eu acho que isso é uma característica minha como coach que é inigualável em qualquer canto do mundo, não só no Brasil. Se você pegar, você não vai conseguir pegar mais um ou dois coaches, né? Eu me considero bem extraordinário, porque eu vivo isso 24 horas, né? Eu respondo meus atletas fazendo o número 2 no banheiro, então assim, não gosto nem de perder tempo para responder eles no dia seguinte. Você não vai achar. Eu acho que esse skin in the game, ele é muito importante. E o que aconteceu? Agora, como eu tô com 47 anos, isso me deu experiência de entender todas as partes, inclusive partes de quando meu pai estava desempregado e eu tinha uma bike de $600. Agora eu tenho as melhores bikes, eu tenho 4, 5 bicicletas à minha disposição, de vários tipos de terreno: gravel, road, mountain bike de treino. Então eu tenho uma sensibilidade com tudo isso muito grande. Quando eu recebo um atleta
que está começando, com o pai apoiando, ou um atleta master, eu passei por tudo isso. Então, isso é muito interessante e eu tô curtindo cada momento, assim. Às vezes eu paro e falo, não, eu não entendo, às vezes, assim, eu não tenho com quem conversar sobre isso, porque com quem de 47 anos que eu vou conversar que tá meio que produzindo os mesmos números de 20, 25 anos atrás, né? Isso é uma coisa meio que surreal, assim. Você tem seus dados de 20, 25 anos atrás e eles Tenho. batem com os de Eu hoje? só não tenho todos os dados, porque como eu comecei lá em 1998, 97, 98, que eu comecei no triatlo, não existia Garmin, existia o SRM, que foi o primeiro medidor de potência, e eles tinham um Red Units que era conectado com o medidor de potência no pé de velo via cabo. Então ele gerava dado, só que eram dados que você jogava no floppy disk. Floppy disk é o disquete antigo que a gente espetava no computador. E aí acabou com a bagunça, com as mudanças, eu não sei onde estão esses disquetes, eu joguei eles fora, eu não tenho esses dados, mas eu tenho dados desde 2010. Cara. Então eu tenho, isso é outra coisa bem legal, eu tenho, sei lá, 16, 17 anos de dados. Isso é também, principalmente hoje em dia na era dos dados, da inteligência artificial, isso vale muito, assim. Cara, Tem que até ver como que eu posso otimizar o uso e me conta desses dados. uma métrica assim que você já viu lá que você acha interessante. Por exemplo, Então, meu FTP, que todo mundo conversa de FTP, ele tem, sei lá, 20, 25 anos que ele gira em torno de 330 e 360. Então, isso é não sei se dividir por 65, não sei, dá ali 5,2 watts por quilo, que é uma métrica que a gente usa, né, que a gente consegue eliminar o peso de cada um, a gente consegue comparar. Por quantos anos você falou que você mantém esse número constante? Uns 20 anos. Uns 20 anos. Ou mais. Durante toda a minha carreira, assim, desde que eu consigo... Dos 25 aos metrificar, 47. E aí isso envolve outras coisas, envolve, por exemplo, a Alquimia da Saúde, que ela foi desenvolvida justamente para eu consumir suplementos, produtos o mais limpo possível, porque a gente é uma máquina, né? Igual um carro. O carro vai sendo usado, por mais que você cuide do carro, ele vai, enfim, vai ficando obsoleto, vai cansando, as peças vão enfraquecendo, igual um guidão de bicicleta de carbono também. Você não fica com um guidão de carbono por 5, 6 anos. Eventualmente você tem que trocar porque ele vai fadigando, ele vai literalmente cansando. Então, eu fui vendo todos esses pontos. A outra coisa também que me ajudou muito foi a concentrar em não usar doping. Porque a partir do momento que eu fugia disso eu corri muitos anos em alto nível, né, na elite, eu tive que buscar vírgulas, formatos para ter ganhos marginais. Isso me fez aguçar mais ainda o meu know-how de como evoluir, de como ter constância. E há 30 anos atrás esse assunto era totalmente diferente de hoje, né? Totalmente. A única coisa é que eu tive sorte, igual eu falei, eu tava num métier ali que eram as pessoas que meio que desenvolveram os primeiros protocolos de tudo, de treinamento e tal. Então eu sempre fui muito bem cuidado. Quando eu trabalhava na Carmichael Training Systems, eu lembro que eu ganhei o que eles chamam de estipêndio, é uma ajuda financeira para um estagiário. Era $500. Eu lembro que só o aluguel lá de onde eu morava era 800. E eu tinha acabado de formar, eu não tinha essa condição financeira, nem meu pai para me sustentar. Só que assim, se eu precisasse de pagar para estar ali no meio daquele pessoal, eu pagava, porque valia muito a pena. E aí também eu consegui treinar com coaches de lá, super renomados, com um desconto. Então eu aprendi, tipo assim, muito, pra cacete, assim. E aí eles cuidaram muito, muito de mim no sentido de, por exemplo, na época que eu fazia triatlo em 98, 97, meus coaches falavam, não, você vai fazer só até meio Ironman. Porque Ironman não era considerado saudável porque não existia o avanço em treinamento, em nutrição, em equipamento e tudo para ser uma coisa saudável, assim. Então, em 1998,
esses Os caras esportes estavam te freando, né? Pra você fazer o Ironman completo. E isso foi muito só chave. Na hora. Isso foi chave? Foi para longevidade, é chave para longevidade de qualquer atleta. Fazer um bom gerenciamento de carga. Então, isso foi um outro ponto importante aí durante a minha carreira. E como que você procede hoje quando chega lá um atleta ou uma atleta falando assim, pô, eu faço as corridinhas, eu corro, eu já fiz meia maratona, tô quase fazendo uma maratona completa, mas meu sonho é ser Ironman. Quero treinar para fazer o Ironman em agosto. Como que você procede na hora que você recebe esse tipo de atleta lá? Eu vejo o histórico deles, todo o perfil deles, até a forma como eles conversam, como eles se enxergam. Porque, por exemplo, os atletas, quando vêm treinar com a gente, eles preenchem um formulário inicial. O formulário inicial, muitas vezes, não é para ler aquela resposta de uma certa pergunta que a pessoa preencheu e ver, ele é assim, é mais para ver como que ela falou sobre aquele assunto, como ela se enxerga, para depois eu avaliar, porque aí vão ser approaches diferentes de como que eu converso e lido no dia a dia também, porque tem atleta que você tem que acelerar, tem atleta que você tem que frear, e mais do que isso, não é só, às vezes tem que ser de uma forma sucinta. Na neurociência tem até um termo, é meio que reformulação cognitiva, porque muitas vezes a gente já tem pré-conceitos, pré-pensamentos baseado nas nossas experiências, baseado no que a gente faz, baseado no que a gente vê no Instagram de algum influencer falando alguma coisa, isso aqui é bom, eu tomo isso, eu fico forte, para você fazer essa reformulação da consciência ali das ideias do atleta. Então você não pode simplesmente falar, não, treinar 25 horas por semana é ruim, você vai ter que treinar 15 e tal. Você tem que ir de uma forma, você tem que ir driblando isso e fazer ela ver os resultados para ela entender que aquele processo aquele processo e o tempo daquele processo é o que ela precisa para alcançar o objetivo em si. Porque você já deve assim, outra coisa importante que está atrelada a isso é o foco no processo. Isso é uma coisa, assim, crucial, e não no resultado. Eu enxergo muito isso no Pogacar, por isso que eu sou, assim, fã do Pogacar. Não é porque ele faz 200 watts por quilo e tal. Lógico que isso é um componente crucial para o sucesso dele. Mas eu vejo ele tão em paz numa prova, eu falo, porra, esse cara ganhou tudo, agora ele tá indo pra essa prova, tá todo mundo esperando que ele ganhe. Como é que esse cara dorme no dia antes da prova? E dormir é tão importante, né? Dormir é o método de recuperação mais valioso que você pode ter. Você pode ter o dinheiro para comprar tudo de recuperação no mundo, mas se você não dorme bem, é a peça central de recuperação que você não tem. E ele meio que parece que vai leve, assim, né? Eu tô até com a Gabi, que é uma menina nova, é uma das coisas que eu mais estresso com ela. Não fica estressando, seu treino foi assim, assado. É muito mais esse mindset de encarar os desafios, de focar no processo e de chegar leve nos eventos. Tanto uma prova treino como uma etapa de World Cup que ela está pretendendo ir, o ideal é ela chegar com o mesmo mindset, com a mesma leveza e com o mesmo sangue nos olhos. Isso não significa que você não vai chegar com sangue no olho no evento, mas você tem que estar de uma certa forma tranquila, aquele negócio, né? Float like a butterfly, sting like a bee, né? Você flutuar como uma borboleta, mas dar o ferrão igual uma abelha. O controle de ansiedade para atleta jovem é muito difícil, né, Hugo? Assim, para todo mundo. Na verdade, isso que eu tô falando é uma construção que é difícil de atleta de alto nível chegar. Criança mais ainda, né? Criança, adolescente. Então, criança geralmente ela vai ter um foco mais no resultado e menos no processo, digamos assim, né? Então, tem que ter um equilíbrio de didática com o que tem que ser feito. Bem interessante, assim. Nos dias atuais o esporte cresceu muito, né? Desde quando você
Você começou a assessoria, a OCE tem o quê? 2006? 2000, ela tem 26 anos. Então 2000, 2001. 2000, 2001. É. De lá para cá, o esporte cresceu muito. Rede social virou algo muito influente no esporte, né? As pessoas vão competir ou vão subir num pódio já com o telefone na mão. E isso é bem possível que as pessoas estejam mais ansiosas e com mais foco no resultado e não no processo. Você já deve ter perdido alguns atletas porque você quer que os atletas sejam longevos e não resultado imediato, né? Com certeza. Ao mesmo tempo, é muito interessante porque rola uma peneira agora, né? Como eu já tenho 25, 26 anos de mercado, rola uma peneira. Por exemplo, uma pessoa que acredita que se dopar é um caminho legal, ela já sabe que nossa a gente consegue identificar pelos dados ali, a gente precisa de exame. A gente vê como que o atleta está progredindo, como que ele está seguindo, como que ele está recuperando. Então a gente consegue ver. Então começa a acontecer, né? Um atleta que acredita em carga extrema, 30 horas por semana, ele já não vai meio que procurar a gente assim. Então acontece o que a gente chama ali internamente de uma peneira positiva, assim. Geralmente as pessoas já com um mindset mais elevado, assim. E assim, de uma forma geral, as pessoas têm que ser treináveis. E aí, para você ser treinável, você tem que ter um pouco de humildade, um pouco de confiança, porque muitas vezes a evolução do atleta, ela vem simplesmente de você estar acreditando naquela pessoa, naquele trabalho. Não necessariamente o que aquele trabalho envolveu, que tipo de treino que o trabalho envolveu, que tipo de oportunidade, mas simplesmente, pô, eu tô aqui, isso aqui funciona. Só essa crença, ela já é muito poderosa. Isso assim, isso não é não tô viajando aqui na maionese, é coisa comprovada, é algo comprovado cientificamente. Quando você tem a crença ali, as coisas tendem a realmente acontecer, assim, sabe? Cara, você falou do Pogacar, né? Que ele chega nas corridas com essa leveza toda, né? Com essa tranquilidade. A gente ontem comentou aqui com o Bravin que ele tem essa mesma tranquilidade, ele tem esse mesmo fator diversão nas corridas dele, já perdeu muito e tal, e ele tem muita paciência, né? Ele foi seu atleta até sair do Brasil e ir para a equipe onde ele teria o treinador lá, ele foi seu atleta, né? Sim. E assim, começou muito cedo, né? Foi um dos atletas mais novos que você teve? Eu já tive vários, assim, mas foi um atleta desafiador, porque obviamente ele pô, já passou várias pessoas boas, mas ele é um talento, assim, ele é meio fora da curva. Ele nasceu, né, e ele é uma pessoa, como eu já fui ou sou, sei lá, hiperativa. Então, ele precisa de fazer muito volume, de estar sempre em cima da bike, mas ele é uma pessoa muito diferenciada, ele tem aspectos fisiológicos de crescer no ambiente que ele tá, que já é um ambiente Pro Tour. Sério. Então, assim, ele não vai ser mais um ciclista profissional na Europa. Eu acredito que ele vai ser um dos principais, assim. E aí, mas para mim, o que eu tenho mais orgulho com o Bravinho, não é nem os treinos que eu fiz e tal, é de fazer o direcionamento, porque, na verdade, ele contou isso, deve ter, não sei se ele contou, mas a história, Valeu. a história de como ele foi para a Europa. Eu já conversei com ele, com você também, né? Vocês formaram uma rede aqui. Demorou 1 ano e pouco pro único time que estava de olho nele chamar ele. Primeiro eu tive uma ligação do Nicolas Sessler, da Gregário. Ele falou, cara, esse cara é bom mesmo? Esse Bravinho é bom mesmo? Que tá todo mundo falando e tal? Falei, cara, é bom e tal. Ele falou, eu vou te passar o contato de um olheiro da Quickstep, amigo meu, chama Johan. Aí passou, eu comecei a trocar ideia com ele
e comecei a passar uns dados do Bravin para ele, aí ele começou a seguir o Bravin no Strava. E tem uma história muito engraçada, não sei se o Bravin comentou, porque ele meio que fazia o treino lá, eu prescrevia, 2 horas Bravin hoje, aí ele marcava no Garmin, 2 horas e tal, aí depois ele desligava, fazia mais 1h30. Tá brincando. Isso aí é... Ele metia essa com quantos eu anos? às vezes fazia mesmo, porque, assim, eu fiquei no meio ali entre falar, eu dava uns toques nele, falava, cara, isso é muito, não sei o quê, e ao mesmo tempo deixar, porque era muito peculiar ali, aquele atleta, não era um menino normal, assim, entendeu? Que eu tinha que ficar firme nisso. Dar dura se e ele não fizesse uma tostar coisa ele. diferente e tal. Uhum. Só que um dia ele tinha 1 hora de regenerativo. Regenerativo é um descanso ativo. Você sai para pedalar bem leve, mas é como se fosse um descanso. Ele foi lá na Serra de Macacos, e aí ele bateu o com da Serra de Macacos, que tinha 15 anos, que ninguém conseguia tirar. Aí esse dia ele não tinha como esconder, ele falou, não, velho, eu fui lá, eu fiz uma forcinha ali em Macacos e tal, senão ele não ia poder mostrar pra ninguém, entendeu? Tá de sacanagem. Essa foi a história mais legal que eu tenho dele. Mas assim, voltando pra construção dele ir pra lá, do pessoal chamar ele, aí eu fiquei trocando ideia com o Johan e tal, só que o mais legal foi assim, porque as pessoas daqui no Brasil começaram, vamos pra essa equipe, vai pra essa equipe, eu ofereci, eu conversando com o pai e a mãe dele, falei, não, eu direcionei ele pra Specialized porque eu sabia que o Henrique Furtado tava lá. O único motivo... Você blindou ele, né? Eu blindei ele porque eu sabia que o Henrique Furtado tem um lado humano, espiritual muito gigante. Eu falei, esse menino vai estar protegido. Então, eu coloquei ele lá. Mas, na verdade, assim, quem fez todos os contatos começou com o Nicolas Sessler, comigo, e aí o Bravin foi para aquelas provas principais lá na Espanha, né? E aí ele ganhou com com uma bike emprestada, uma prova super tradicional de júniors, onde todo mundo vai ver todo mundo. Aí começou a chover um monte de gente, aí eu liguei pro Johan e falei, cara, fica esperto com o Bravin, cara, você vai perder ele. Tem um monte de equipe atrás, ele tá correndo essa prova, acompanha aí. Esse Johan é de onde? Qual país? Ele é belga. Belga, Da equipe Soldal. Ele é da Soldal mesmo. Aí ele organizou com o Bravin, nessa época que ele tava lá na Europa, voou ele pra Bélgica para fazer uns testes. Acho que os testes dele são meio que um dos melhores testes lá que teve lá no laboratório com o coach do Renko. Aí é uma coisa que você tem que perguntar para ele, que eu acho que eles guardam 7 segredos, assim. É cheio de segredo lá, né? Não, ontem nós perguntamos de número para ele, ele escorregou ele igual não sabão. fala, não fala. Mas tá bom, tá certo, tá bom. Mas eu já perguntei dando a possibilidade, falei, não pode falar de número? Ele... Mas ele realmente tem essa aura, assim, aquele sorriso dele. É legal, isso é uma coisa que, assim, você não... Como que você ensina isso pra outra pessoa? Você não ensina. Pra um atleta, né? Cara, que massa, velho. Então, acho que isso aí vai ser uma peça-chave aí que vai de encontro com aquilo que eu falei, de leveza, de curtir o processo, etc. Hugo, mas falando sobre atleta jovem, né? E voltando para você para a conversa, você não teve a mesma sorte do Bravin de começar com essa idade, né? De ter um treinador com tanto conhecimento naquela idade. Você entrou pro esporte um pouco mais velho, né? 15, 17 anos? E foi pro triatlon primeiro? Exatamente, fui pro triatlo, depois pro ciclismo de estrada, corri todas as provas principais dos Estados Unidos, essa Tour de Hila que os meninos da equipe da Swift estão. Cara, a gente aqui, né, uma geração bem mais antiga que a do Bravin, o esporte, ele veio pra gente como um salvador de vida, né? Apareceu assim como uma alternativa para tirar do caminho errado. Sim. Enquanto pro Bravinho, não. Pro Bravinho, o esporte veio como algo natural, veio como uma grande diversão que ele tinha na vida, né? E veio ainda na infância, né? Pra gente já foi ali meio na adolescência e tal. Mudou muito o cenário para essa molecada, não foi? Não, mudou bastante. Inclusive, se você olhar
a indústria de bebida alcoólica, a queda no faturamento deles despencou no geral. Acho que as pessoas, no geral, estão olhando mais para a saúde, mais para esporte. Esporte virou, de uma certa forma, uma balada para algumas pessoas. Então, é completamente diferente do cenário de 1990 e 2000 ali, digamos assim, que era a nossa adolescência. Era ter uma amnésia alcoólica. Era a única coisa que tinha, né? Era a única coisa que tinha. Por exemplo, se pensar em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, por exemplo, já existe uma cultura esportiva muito mais enraizada, né? Sempre teve. O Rio de Janeiro sempre... Mas Minas Gerais, montanha cercada, energia presa ali, não. Só que agora, graças a Deus, virou a meca do mountain bike no Brasil, né? Que legal isso. Hugo, eu tenho informações privilegiadas porque a minha mãe é amiga da sua, né? Então as duas juntam para conversar e sua mãe conta as histórias. Fala assim, velho, o Hugo quando criança... Elas gostam de falar pouco, né? Elas não falam muito não, né? Minha mãe quando vai marcar o horário lá para consultar a sua, ela já fecha a agenda inteira. E aí as histórias, cara, elas são muito interessantes, né? Pra gente analisar, assim, o perfil de uma criança, atleta, que tem os traços, assim, de precisar do esporte, né? A sua mãe conta que você começou a correr com 1 ano de idade. Você não caminhou, né? Você não teve o período de caminhar, que você corria e que ela te dava almoço, assim, era uma garfada na boca, uma corrida em volta da mesa, né? E essa energia toda foi virando meio que um problema ao longo da adolescência, da juventude. Né? Antes de virar a solução era um problema. Antes de virar a solução era um problema. Olha que negócio legal, velho. Assim, é um negócio que você costuma abrir o olho dos pais, assim, hoje em dia, que você viveu na pele, você sabe o que é uma criança que precisa do esporte. Sim. Por exemplo, você consegue imaginar o Bravinho se não tivesse uma família de esporte? Como seria a vida dele se ele tivesse que gastar a energia dele com outras coisas aí, na rua, na confusão? Pois é. Aí vem muito de... como é que fala em português, gente? Eu fiz até um post recentemente com a foto do meu menino, mas é nature and nurture, né? Nature, natureza, é o seu DNA, né? Baseado, né, nos seus ancestrais, nos seus pais, no que eles faziam, no que o gene deles, se eles são pro esporte, hiperativo, etc. E nurture é o ambiente, assim, que você tá em volta, assim. Então, natureza é natureza, né? Você não troca aqui, você pode até, talvez se for um negócio muito extremo, que não é o caso, aí você tem formas farmacológicas, profissionais e tal para olhar, mas não é o caso. E o nurture é um ambiente. Por exemplo, os meus pais, eles enxergaram isso, então o ambiente, família, né? Tenho certeza que os pais do Bravinho iam estar em cima dele se ele, né, não tivesse achado essa válvula de escape. Eu acho que ele assiste televisão fazendo abdominal na bola, inclusive, assim. Eu já tenho história assim. Mas assim, aí o nurture, ele é muito importante. Aí isso, o ambiente envolve o coach, as pessoas em volta dele, os professores, né? Porque, por exemplo, o próprio professor, ele pode te atrapalhar, falar, você não presta pra nada, tal. Na minha época, como eu era muito bagunceiro, como eu era hiperativo, eu não conseguia ficar parado na sala de aula. Não ficava? Então, como que era isso? Era hiperativo. O que você fazia? Chegava na sala de aula, todo mundo paradinho lá e você... às vezes, o que acontece? Debochava pra caramba? Não, mas é engraçado, porque assim, muita gente tem uma conotação negativa, só que tem muita coisa positiva, igual assim, muitas vezes é devagar, tipo, sua professora tá conversando com você já entendeu o que é, e ela ainda tá explicando lá pros meninos, você já tá pensando já tá 10 minutos na frente no seu pensamento, assim, entendeu? Você tá 10 minutos na frente? Sim. Então, assim, e aí, uma das mudanças que eu escrevo no meu livro é que eu fui para a escola americana. Na escola americana, eles valorizavam que o estudante, o aluno tinha de bom, e eu era bom de esporte, eu era hiperativo, então eu jogava futebol, cara, eu defendia e conseguia atacar. Eu defendia e conseguia correr e ser atacante. E lá pra outra ponta.
Então, assim, aí eu meio que virei um astro lá do esporte, os professores me apoiaram bastante, eu era, tipo assim, horrível em química e física. Na escola americana tem tipo um gerente de esportes, era o professor de química, então eu tipo, conseguia passar lá com a nota D e tal, que é tipo 60, assim. E aí isso foi uma das coisas que o nurture, né, que o ambiente me ajudou. Então, assim, é meio que uma sequência de coisas, assim, que foram meio que me direcionando, meio que vai direcionando cada pessoa, assim, sabe? Então, aí tem um mérito de várias pessoas nesse ambiente e deu achar algo para canalizar essa energia e usar ela de forma eficiente. Cara, que massa, velho. É tipo, é uma criança, parece um barril de pólvora, né? Se cair no lugar errado, explode, faz a maior confusão, mas, né, dependendo, se precisar ali para rachar uma montanha e abrir uma mina de ouro, você bota o barril de pólvora aí, lá assim, no lugar certo e funciona. Aí o que aconteceu, voltando à sua pergunta, eu escrevi o livro, mas o livro foi um projeto junto com o Guilherme Turano, que é um atleta meu, um empresário dono de construtora, ele aportou o patrocínio para o livro, e aí a gente juntou com um psicólogo que orientava a gente, com um mentor, o Otávio Gross, que já tinha escrevido o livro do Will Sim. Olha. Aí numa das sessões eu tava com o Otávio e falei, não, cara, não é possível não, a gente tem que registrar isso aqui que a gente tá falando, que eu tô te contando. A gente tem que registrar. Eu falei, não, porque a gente não escreve um livro, vou falar com o Turano e tal. Enfim, aí eu fiz o livro e tal, aí a Cecília Antipoff, que é uma psicóloga renomada, especializada em crianças, ela gosta de falar, ela fala crianças do movimento. Do movimento quer dizer hiperativo. Movimento, precisa de movimento, precisa de quintal. Mas certamente é uma forma de classificar. Precisa de lugar aberto. De classificar como algo menos clínico e um pouco mais leve, vamos dizer. E aí, aí ela me procurou e tal, ela anda de bike também. E ela tá até querendo levar o filho dela, que é do movimento, para me conhecer. E aí depois que eu comecei a entender o impacto que eu podia fazer, né, nas pessoas com as mesmas condições, nas crianças e tal. Então, enfim, isso tudo foi acontecendo assim, então eu fico bem antenado, assim, não só por essa questão específica, tem várias outras questões que uma criança ou um atleta de qualquer idade, né, possa passar, e passa e vai passar, né, o caos, que geral, né, a gente está gerenciamento de caos, assim, que a gente, né, a vida é isso, assim, então se a gente conseguir lidar com o caos que inevitavelmente vai vir, né, é igual um mar sempre vai vir uma onda, uma hora vai vir uma onda. Então, basicamente é isso, esse esporte eu acho que é isso, né, esporte ele é um exagero da vida, digamos assim, né? Que é tudo com muita intensidade, muita disciplina, mas a pessoa inteligente, o coach inteligente, ele consegue construir seres humanos completos, entendeu? Não só, pus aquele cara para ganhar a corrida, coloquei o Bravinho para ir pro Tour de France, alguma coisa parecida. Hugo, tem uma história sua que eu acho muito massa, que não sei se você lembra dela, mas ela mostra um pouco como que você tem um olho muito para dentro e você consegue enxergar a sua postura, como se diz, as suas dificuldades pessoais. Acho que era lá para meados de 2012, assim, e você era um atleta que descia muito bem, você pegava as descidas melhor que todo mundo, e todo mundo falava, cara, o Hugo na descida arrebenta, acaba com todo mundo, destrói as bicicletas tudo, mas chega na frente. E aí você começou a escutar isso e você falou, velho, eu vou fazer um estágio de downhill. Você lembra? Nessa época você falou, eu vou fazer umas provinhas de downhill. E aí era a época que aí eu lembro você conversando com o Bonésio, articulando bicicleta, vocês todo empolgado. Aí um dia eu te encontrei, e aí, Hugo, que dia que sai a bike de downhill, que dia que começa as provas? Aí você falou, não, abortei isso aí, vai prestar não. Aí eu falei, pô, por quê, velho? Tava empolgado e tal. Você falou, não, imagina se eu quebro uma perna, velho.
Se eu precisar ficar 30 dias com a perna quebrada parado, eu pulo da janela. Você falou isso desse jeito. Eu vou pular da janela do apartamento. E aí, cara, isso mostra, tipo assim, você queria fazer uma coisa, você tinha um objetivo e você acreditava que podia dar certo, você acreditava que você tinha aquela facilidade, mas você meio que se proibiu, porque você achou que você tinha uma dificuldade ali de se precisasse ficar parado. Você lembra disso? Você consegue dissertar um pouco? Eu não lembro, mas consigo. Inclusive, é até legal esse negócio de descida, que uma evolução que eu tive como atleta, até nos dias de hoje, eu acho que, bom, demorou muito, mas é uma coisa legal que aconteceu, assim, essa leveza também, que antigamente eu, tipo, largava, brigava, se o cara fizesse um errozinho, eu brigava com ele e tal, isso te tira muita energia, não precisa disso, e eu comecei como eu comecei a ficar mais velho, eu tinha que otimizar muita coisa para continuar sendo competitivo. Então, é a forma como eu pedalava, sem desgastar, sem dispersar a potência e tal. Então, muito da descida é isso também. Inclusive no Cape Epic, muito com a Gabi foi isso. Ela é super técnica, eu também para descer, mas não fazia sentido descer, tipo, descabelando e tal, correndo risco de estragar equipamento, e também você gasta muita energia se você desce muito tenso, tal, fazendo a curva. Então isso foi uma coisa que eu evoluí muito, mas voltando para sua pergunta, eu sempre, e agora depois desse negócio de downhill, teve a época do enduro, né? Uhum. Até às vezes tem uns eventozinhos, mas eu acho que não faz sentido, porque justamente por isso. O custo-benefício, para mim, pessoalmente, não vai funcionar, não vai ser bom. Cara, que massa. E o Cape Epic com a Gabi? Você tocou num assunto que eu queria chegar também. Você sempre teve um pouco de azar no Cape Epic, né? Bateu na trave várias vezes, mas ainda não tinha visto o pódio lá. E aí você foi com a Gabi, você pegou todos os pódios, todos os dias, né? Me conta como é que foi esse rolê com ela, o quanto que foi duro para ela, o quanto que foi duro para você fazer essa corrida, como que você estava no seu ritmo. Então, o Cape Epic é a maior ultramaratona do mundo, né? Então, pode ser o mais amador possível que tá lá, mas o pessoal tem uma noção de como andar em pelotão, de como se comportar, se tem alguém chegando, de abrir, etc. Tudo flui muito, assim, de se alimentar. Então, assim, é altíssimo nível lá. E foi uma experiência mágica com a Gabi, porque a gente teve algumas dificuldades que, quando você olha o resultado, você não consegue enxergar, só a gente falando mesmo. Mas, por exemplo, no dia, na manhã da etapa rainha era 134 quilômetros de mountain bike. E teve alguns pontos que tava previsão de chuva, que choveu, chuva, frio, vento, 134 quilômetros, 6 horas, a etapa mais longa em tempo. Aí eu cheguei no café da manhã, vi ela tava servindo uma latinha de Coca-Cola num copo com gelo. Falei, como assim? Você tá bebendo Coca-Cola agora de manhã e tal? Ah, não, passei a noite vomitando. Vendo se eu dou uma melhorada aqui. Aí eu internamente falei, nossa senhora, tudo que a gente construiu até agora, né? Você passa aquele pensamento assim, né? Não, como é que vai fazer? Como que essa menina vai fazer uma etapa monstruosa? Porque assim, tava todo mundo com medo da etapa sem passar mal, sem passar a noite vomitando. Ela passando mal. Quando você vomita, obviamente você desidrata. E lá é muito fácil, cara. Ultramaratona, você deu azar em vários, ultramaratona, o Gil lá de São José dos Campos, o Gil Bike, o Juliano, Gava Mendes, quer dizer, ele fala uma coisa que é assim, é a mais verdade de todas. Uma ultramaratona foi feita para dar errado. Então, primeiro que você tem que ir com esse mindset. Vai dar errado. Se acontecer isso, se acontecer em algum momento. É questão de saber resolver o problema. E você contou essa história aí, ela realmente estava com essa tranquilidade toda, te contando que passou mal? Ela estava... Cara, de certa forma estava. Ela, mas vai dar certo. Falou assim comigo.
Ah, mas vai dar certo. Aí eu não quis ficar perguntando também, né? Quando a pessoa tá... Eu não fiquei muito perguntando. Aí a gente geralmente pega van pra ir pra largada, e foi na van e tal. Ah, você tá conseguindo comer e tal. Cara, enfim, largamos, menina destruiu. Só que assim, não foi só, ela completou e tal, pra gente sobreviver, pra lutar outro dia. A dupla que tava em terceiro, eles andavam colados na gente, pessoas extremamente experientes. Era o Nicolas Rocha com uma espanhola que tinha especialidade em maratona, do time da Factory da BMC. E o Nicolas Rocha fez mais de 20 Grand Tours, Tour de France, Tour do Giro de Itália, sério? ganhou etapa nessas corridas. Sério? Então o pessoal era muito veiaco, assim. Cara, que maneiro. E aí, assim, era uma disputa. Então a menina encostou nesse dia, eu ainda tive que pôr pressão nela pra ela, não, nós vamos ganhar, nós vamos fazer outro segundo. Que Então massa. teve vários episódios desse, vários momentos de caos. Teve um também que a gente perdeu um pelotão, era um dia que dava pra andar 80 km pelotão, que a gente tinha combinado de correr para economizar para os dias seguintes. Era 143, só que tipo assim, era rapidão em pelotão, e nós perdemos o pelotão porque nós dois paramos pro apoio. Geralmente o homem para e leva, ela parou junto comigo. Ah, é? Aí nós perdemos o pelotão, aí as duas bikes deram pau, que agarrou galho, que tava no pior trecho de 50 metros de lama, era logo depois desse apoio que a gente parou. Enfim, perdemos o pelotão, aí ficamos sozinhos, eu fiquei sem a marcha mais pesada, e tinha uns baixadão assim, eu ficava girando 120 RPM, e aí era para minimizar o prejuízo. Falei, não, mas vamos fazer a nossa prova, vamos focar na gente, vamos continuar com a mesma programação. Cara, com 2 quilômetros, nós enxergamos os espanhóis, passamos eles varados e ganhamos a etapa em cima deles. Cara, foi assim, foi sinistro demais. Então, a gente estava muito afiado em executar o que a gente tinha programado de fazer, independente das pessoas. E olha pra você ver a ironia, eles tinham apertado, porque ele tinha sido campeão mundial de Gravel Master, ele é o atual campeão, e era um lugar que era muito estradão, então era muito similar à Gravel, o esforço. Ele foi ciclista profissional não sei quantos anos. Foi um momento que ele pôs pressão, porque a gente ficou para trás, para eles tentar ganhar tempo nisso. E isso acabou custando, meio que derreteu eles. Deu uma quebrada por causa disso? Ou ele quebrou a parceira? Eles ficaram em pelotão, eles puxaram o pelotão e a gente sozinho encostou neles e ganhou deles. Olha que loucura, velho. Então... Eles deram uma afobada. O mais legal do que eles te passaram, né? Hã? Eles afobaram. Eles falaram, agora é a nossa vez e tal. Passamos, cara, hoje nós vamos fazer segundo. Aí ele ia pra frente, meio que ajudava o pelotão a espremer mais. Cara... Aí ele deu uma derretida na menina. E pelotão é foda, né? Porque você vai pra frente, ajuda o pelotão, na hora que você vai pro fundo, vem um maluco e acelera mais, então você não descansa, né? Aí o mais legal foi isso, cara, foi a execução do plano, o foco no processo. Então foi muito valioso, assim, e pra ela foi tipo assim, uma universidade do mountain bike que, não, você tá vendo aí a continuação aí. Acho que, tipo assim, ela fez um upgrade ali de maturidade no esporte de anos, né? De anos. E diz que a campeã olímpica lá que chegou na frente de vocês trocou umas palavrinhas com ela, né? Trocou. E assim, o mais legal que assim, a corrida vai acontecendo e você vai sabendo, né, onde que você tá, com quem que você tá andando, né? Fala, pô, você sabe a sua posição ali, acaba que todo mundo começa a saber a posição e começa a ter meio que uma hierarquia não falada, assim, tipo, até de respeito. Então, por exemplo, porque mulher, às vezes é complicado, porque o cara que tá fazendo dupla masculina, 100% masculina, pô, o cara apavora, tipo assim, imagina, 725 duplas, a gente ficou em 47 no geral. Então a gente tava com muito cara bom, muita dupla homem, 100% homem, bons. E a gente tava rodando na frente lá com eles, tipo assim, de forma redonda, sem ela fazer barbeiragem e tal, sem ela entrar na frente, sem ela desclipar num topzinho. E ganhou um respeito lá. Ganhou um respeito enorme, tipo assim, da pessoa chegar e cumprimentar ela, cumprimentar a gente, no meio da prova. É mesmo? Teve um cara lá que a gente quebrou o pau,
Tipo, o cara, fuck you, mandou ela, falou assim mesmo com ela, rolou uma treta lá, que ela ficou nervosa lá um dia. Esse negócio de dual track, pulsa pra cá, o cara fala, fica num lado só do dual track, alguma coisa assim, aí fuck you pra lá, fuck you pra cá. Aí eu falei, se você mexer com ela, você vai ver comigo, não sei o que é a confusão. Cara, 2 dias depois, o cara tava cumprimentando a gente de boa e tal, tipo, respeito máximo, assim, foi bem legal. Que maneiro, velho. É. Que massa, Hugo. Hugão, obrigado demais, valeu pela conversa, pelas histórias, que venham muitas outras, né? Para quem não sabe, o Hugo foi meu treinador durante quase 10 anos do meu início do ciclismo, e essa semana eu retomei os treinos com o Hugo, né? Foi minha primeira semana agora, hoje nós já fizemos uma Perdidas, e muito breve vão vir mais gravações com o Hugo aí pra gente falar desse assunto mais técnico, né? Planilha, Boa, como que funciona, a gente vai fazer isso lá na OCE, para explicar mesmo como que é uma planilha de treinamento, como seguir, o que são as orientações que um treinador faz, que acho que muita gente do esporte mesmo não entende como que funciona esse produto, né? Exatamente. Assim, mal e porcamente falando, mas que é um negócio muito interessante que, pô, foi o que me fez apaixonar pelo esporte, né? Boa. Hugão, valeu demais. Valeu. Saúde. Saúde. Mountain bike, pão de queijo, melhor tá em Minas, viu?